Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nessa oportunidade de construir muito conhecimento. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula? Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar sobre lutas do Brasil. Por detalhamento, vamos entender um pouco aí do Brazilian Jiu-Jitsu, um pouco de sua história, fundação e elementos que constituíram aí essa modalidade até nos moldes, no formato que nós temos hoje. Entender como essa atividade pode contribuir para o nosso repertório de movimentos, para o nosso repertório corporal, treinamento e muito mais. Vamos lá? Vamos de aula! As lutas são práticas corporais organizadas, envolvendo movimentos de combate, regulamentadas por regras, conectadas a tradições e executadas em locais apropriados, onde a competição se desenvolve com respeito entre os envolvidos. As lutas estão presentes no cinema, no teatro, nos jogos. Mas o conceito delas é bem mais abrangente e nós vemos na cartela a seguir. De acordo com a BNCC, as lutas compõem o conjunto de práticas corporais a serem desenvolvidas ao longo das aulas de educação física nos anos iniciais do ensino fundamental, constituindo-se em disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Isso segundo a BNCC, lá em 2017, na página 216, nós encontramos essa definição. Além das lutas, olha só, presentes no nosso contexto comunitário e regional, podem ser tratadas como lutas tipicamente brasileiras, a capoeira, o uca-uca, a luta marajoara, entre outras modalidades. Bem, a gente tem também as lutas de diversos países do mundo, como o judô, o aikido, o jiu-jitsu, muay thai, boxe, né, o chinese boxing, a esgrima, o kendo, entre outras modalidades. Mas hoje o tópico, o objeto de conhecimento da nossa aula é o Brazilian Jiu-Jitsu. E para a gente entender um pouco mais sobre essa modalidade, conhecer a sua história, aparece na cartela para vocês que é uma modalidade que usa a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido inclusive lançar o adversário em queda. São utilizados aí golpes traumáticos e de defesa pessoal, como as saídas de gravatas ali, os contragolpes, as esquivas, tá bom? A tradução que nós temos para esse termo, para o nome dessa luta, né, o jiu-jitsu, é a arte versátil ou a arte suave. Isso por conta da sutileza ali de alguns golpes, da forma que eles utilizam para atuar utilizando a força sobre o adversário. Porém, é preciso falar do jiu-jitsu como nós conhecemos, né? Antes de nós falarmos dele, como a gente já conhece hoje, eu preciso dizer que ele surgiu há muito tempo, mais especificamente na Índia, em um lugar como este que eu estou aqui agora, mais especificamente num ambiente como este, né? Um templo budista, um templo que era ali da cultura ali dos indianos, né? Esse é tido como o berço do jiu-jitsu. Nós temos duas vertentes históricas para o surgimento, para a construção desta modalidade, e nós vamos conhecer elas ao longo dessa aula. A primeira vertente histórica, o primeiro, como vou dizer para vocês, a primeira possibilidade histórica que nós temos do surgimento dessa modalidade é o que aparece para a gente agora no texto. Vamos lá? O jiu-jitsu, a arte suave, nasceu na Índia e era praticado
por monges budistas, né? Eles ali naquele momento estavam preocupados com a autodefesa, e aí eles desenvolveram uma técnica baseada nos princípios do equilíbrio, do sistema de articulação do corpo, ali das alavancas, né? Evitando o uso da força e das armas. Surge aí como essa possibilidade de defesa. Falei a vocês que são duas vertentes históricas. Essa daqui é uma, ok? De que ele surgiu lá na Índia, desenvolvido aí por esses monges budistas. Ok, turmas? A outra vertente histórica para a gente conhecer, ainda para a gente entender essa vertente, com a expansão do budismo, né? Com o crescimento aí dessa forma de cultuar, o jiu-jitsu ele percorreu o sudeste asiático, a China, até ele finalmente chegar no Japão, onde ele se desenvolveu de uma forma mais técnica, tática, e ele acabou se popularizando. Essa é a primeira vertente histórica. A segunda é essa que aparece para a gente, que conta que o jiu-jitsu é uma arte marcial milenar, que teve ali a origem no Japão feudal, e é uma forma de lutar sem armas, uma forma de luta sem armas, que utiliza algumas técnicas de imobilização e finalização para vencer o adversário. Para a gente saber um pouco mais, os samurais eram os guerreiros do Japão feudal e eles precisavam dominar várias formas de luta para proteger ali os seus senhores e defender os seus territórios, ok? E a gente percebe com esta luta, olha só, a necessidade de se adaptar a lutar sem armas, né, como espadas, escudos, levou à criação de técnicas de imobilização e finalização que seriam mais eficazes no combate corpo a corpo. Por isso que a gente teve o desenvolvimento dessa modalidade. Lembrando que são duas vertentes históricas da criação do jiu-jitsu. E você pode talvez estar levantando essa dúvida, o objeto de conhecimento da nossa aula é o Brazilian Jiu-Jitsu, mas surgiu na Índia, surgiu no Japão, por que o nome Brazilian Jiu-Jitsu? Por que o nome Jiu-Jitsu brasileiro, traduzindo aí? Bom, já trago vocês para um ambiente mais familiarizado, já saímos lá do ambiente do templo budista, né? A gente está agora nessa academia de treino, onde acontece o que a gente chama popularmente do rola, né? Onde os atletas rolam ali no tatame e treinam bastante até chegar no ápice do desenvolvimento. A gente vai entender como que o jiu-jitsu surgiu e por que ele tem este nome no texto que aparece para a gente agora. Vamos lá? O jiu-jitsu, como nós conhecemos, olha só, ele surgiu no Pará e ele foi introduzido ali aqui no Ocidente por Mitsui Maeda, um lutador de judô e de jiu-jitsu japonês que viajou pelo mundo assim tentando ensinar essa arte marcial. Ele conheceu um cara ele ensinou, na verdade, o jiu-jitsu para Carlos Gracie, que é o fundador do jiu-jitsu brasileiro, como nós conhecemos. Porém, a gente vai entender um pouquinho mais dessa relação entre o Mitsui Maeda e o Carlos Gracie. Olha só, o Mitsui Maeda, também conhecido como Konde Koma, foi um judoca japonês e a figura fundamental para o desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Isso porque ele transmitiu o conhecimento da sua arte a uma das famílias mais propulsoras dessa modalidade, os Gracie. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles são a família aí que deram o start nessa modalidade. Isso porque o que aparece na cartela para a gente agora conta um pouquinho mais dessa história. Maeda ensinou somente o judô de Jigoro Kano, e para a gente contextualizar, Jigoro Kano é um dos idealizadores do judô, que utiliza também princípios do jiu-jitsu japonês, tá bom? Ele ensinou só os elementos do judô, do Jigoro Kano, ao Carlos, né, que era o mais franzino ali da família, quando tinha seus 15 anos.
E aí o Carlos Gracie ele encontrou no jiu-jitsu um meio de realização pessoal, adaptando com grande enfoque no Newaza. Vocês podem estar se perguntando agora, professor, o que é Newaza? Bom, Newaza, trago a definição para vocês aqui, é o conjunto de técnicas de artes marciais japonesas que são executadas no chão, ou seja, aquelas técnicas em que o lutador esteja rente ao solo, vale dizer também que sem estar na posição de pé ou genuflexa, que é aquela mais curvada aqui, ele vai estar ali no chão, ele vai levar a luta para o chão. Além de aprender, né, já falando um pouco mais saindo um pouco do Newaza e falando um pouco do Carlos Gracie, além de aprender e modificar as técnicas de luta, Carlos aprofundou os seus conhecimentos sobre a filosofia das artes marciais e propôs até mesmo uma dieta específica para os atletas de jiu-jitsu. E aí, ao modificar um pouco das regras internacionais do jiu-jitsu japonês nas lutas, né, que ele e os irmãos deles realizavam, o Carlos Gracie iniciou o primeiro caso de mudança de nacionalidade de uma luta ou um desporto da história desportiva mundial. Para a gente entender, ele transformou aí, modificou as regras do jiu-jitsu japonês, que a gente conhecia, japonês ou indiano, adaptou, misturou um pouco, ele fez um mix com o que ele aprendeu do jiu-jitsu, a filosofia um pouco do judô também, do Jigoro Kano, e criou essa modalidade. E aí, anos depois, o texto continua para a gente, a arte marcial passou a ser denominada Jiu-Jitsu brasileiro, ou Brazilian Jiu-Jitsu, como é conhecido no mundo afora. E aí ela passou a ser exportada para todo mundo, inclusive no Japão. Hoje ela é mais praticada até que o Jiu-Jitsu primeiro lá inventado, inclusive pelos japoneses. E aí, para a gente entender um pouco mais, eu convido vocês para este cenário maravilhoso, onde a gente vai entender um pouco mais da história desse esporte. Vamos lá? Bom, estamos aqui em outra academia, outro espaço diferente daquele primeiro. Nesse aqui também acontecem os rolas, esse aqui é um espaço que dá para acontecer outras modalidades, inclusive aulas de ginástica, aulas que podem trazer ali a simulação do combate um pouco mais dançado, mas ainda falando do jiu-jitsu, olha só, é uma arte marcial baseada em alavancas e chaves, tá bom? E para a gente entender, no jiu-jitsu brasileiro não existem chutes, socos ou joelhadas. Essa luta ela tem como objetivo principal vencer o oponente através da técnica. E aí a gente vai tentar aplicar golpes de imobilização, vai ter toda uma regulamentação ali no que se refere ao que pode e ao que não pode fazer com relação ao contato, ok? Algo muito ligado e direcionado ali pela filosofia das artes marciais estudadas por Carlos Gracie. Muitas vezes, o jiu-jitsu brasileiro pode ser confundido com o Mixed Martial Arts, ou vale tudo. Isso ocorre porque a técnica do jiu-jitsu ela está na base da criação desse estilo de luta e ela se sobressai ali nas competições pela forma de combater, pela forma que o indivíduo utiliza o estilo de luta. Mas para a gente diferenciar um pouco, olha só, o jiu-jitsu brasileiro ele não é violento. A arte tem por base as chaves, as posições que imobilizam o oponente, tá bom? Ele não tem esse ar de violência. Claro que a gente tem alguns atletas que destoam aí essa característica, a gente nem pode chamar de atleta, aqueles que utilizam os conhecimentos da luta para brigar, né? A gente precisa aprender a arte, aprender a dominar o próprio corpo, o espírito e usar as habilidades no tatame, nas competições. Não existem golpes de impacto e o objetivo principal desse desporto é fazer com que o adversário desista de continuar a luta, ok? E aí a gente vai tentar, pelas técnicas de estrangulamento, as chaves, todos os movimentos que caracterizam a modalidade, que a gente vai conhecer um pouco mais à frente. Logo, mais do que praticar um desporto, praticar jiu-jitsu é incorporar uma filosofia de vida, autoestima, controle,
respeito pelo próximo e confiança em si mesmo são alguns dos valores que estão diretamente ligados ao praticante do jiu-jitsu e todo mundo que está envolvido ali no meio dessa prática. Os professores, os colegas de tatame, aqueles que possuem um grau mais elevado ou menor ali nas graduações, nas faixas, né? Todos precisam desenvolver essas características. Além disso, nós precisamos respeitar as regras desse esporte, que a gente conhece na cartela agora. As lutas de jiu-jitsu possuem a duração de 3 minutos para os alunos Kyu e 5 minutos para os mestres Dan. É só uma nomenclatura que ajuda a diferenciar os alunos dos mestres, tá bom? O Kyu e o Dan. Todas as lutas devem ser obrigatoriamente realizadas no tatame e na presença de do árbitro, tá bom? Os golpes aplicados só são considerados válidos se o lutador que aplicar estiver com pelo menos um dos pés dentro da área de combate. E aí, para a gente entender um pouco mais dessas regras, a gente vai entender as pontuações, o que vale ponto, o que não vale. Eu trouxe algumas aqui para vocês, olha só. São consideradas posições de pontuação e seus respectivos pontos. Queda, olha só, a queda vale 2 pontos. O joelho na barriga também vale 2 pontos. A raspagem também vale 2 pontos. Passagem de guarda, 3 pontos. A montada e a montada pelas costas vale 4 pontos. E a pegada pelas costas também 4 pontos. Porém, a modalidade não é feita só de pontos, a gente não só marca os pontos, a gente pode ser punido também. E olha só, as punições aparecem para a gente agora. As punições são aplicadas aos lutadores que e podem gerar perda de pontos, né? De 1 a 4 pontos, variando conforme a gravidade da falta cometida. A luta pode ser finalizada por desistência, desclassificação, interrupção, perda dos sentidos, placar de pontos, sorteio ou a decisão do árbitro. Perfeito? Para a gente entender um pouco mais dessa modalidade, eu trouxe para vocês alguns golpes. Lembrando que o objetivo da aula não é formar lutadores de jiu-jitsu, mas para que nós tenhamos contato, conhecimento sobre o que é a modalidade, ok? E aí alguns golpes, olha, a gente vai ter a queda, a montada, o mata-leão, a chave de braço e o joelho na barriga. Para a gente entender um pouco melhor cada um deles, eu trouxe aqui uma descrição deles para a gente compreender, olha só. Golpe de queda é um movimento em que um dos lutadores projeta o oponente ao chão. E a gente vai ter os formatos de fazer isso, né? Ou segurando ali pelo kimono, ou como no karatê a gente tem o ippon, a gente vai tentar usar um movimento parecido com o do karatê, ok? Outro movimento, a montada, é o golpe em que, ao projetar o oponente ao chão, o lutador fica em cima dele, com os joelhos e pés apoiados no solo. A gente vai ter também aí o mata-leão, muito cuidado, não é para aprender esses golpes e sair aplicando, ok? O mata-leão é um golpe de estrangulamento aplicado pelas costas do oponente. Esse golpe é aplicado com o bíceps do lutador pressionando o pescoço do oponente em uma alavanca. A gente vai ter também a chave de braço, também chamado de arm lock, né, que é o nome em inglês. O lutador posiciona o braço do oponente entre as pernas, imobilizando seus punhos com as mãos e aplicando uma chave com o quadril para finalizar o oponente. A gente vai ter também o joelho na barriga. Nesse golpe, o atleta que está por cima mantém uma pegada no braço, na gola ou na faixa do oponente, assim como uma perna e um pé apoiados no solo, ok? E aí com a outra perna, então, ele aplica a técnica de pressão na barriga do oponente, tentando fazer aí ele desistir da luta. Esses são alguns golpes famosos aí, são esses que aparecem na imagem para nós. Porém, nós temos
antes de partirmos para o próximo momento da aula, esses são os golpes famosos que precisam de preparação física, não é simplesmente chegar, uau, vou começar a treinar aqui o jiu-jitsu, já estou pronto, o professor Paulo me deu aquela aula, eu já sei o que é um armlock, o que é um mata-leão. Não, calma. A gente, para toda atividade física, é necessário preparação. Algumas capacidades físicas são necessárias. E para a gente alcançar esse condicionamento físico adequado para a execução dessas atividades, eu trouxe aí movimentos básicos dessa modalidade, alguns mais específicos ali da luta, outros que fazem parte de um repertório mais geral, que você pode executar em casa para tonificação muscular, para aquisição de saúde, mas outros bem específicos da modalidade. E eu preparei um vídeo bem legal para vocês assistirem agora. Vamos lá? Bom, nesse momento nós vamos ver que o jiu-jitsu não são só aqueles golpes executados no tatame, mas tem muito além aí por trás daquele momento da luta. Tem a parte de preparação física. E nós vamos começar com um aquecimento, ok? No aquecimento nós vamos iniciar com a parte aeróbica. E aí para isso nós vamos contar com duas atividades. E além dos exercícios aeróbicos, nós temos aí os exercícios de força, que vão aperfeiçoar o nosso corpo e preparar também para a prática do jiu-jitsu. Vamos lá para o abdominal. Agora, flexão de braços. Vamos agora para os movimentos específicos? Vamos lá. E nesse momento, nessa parte dos movimentos específicos, eu separei um circuito com peso corporal, que a gente vai utilizar movimentos de estabilização e giro de quadril. Esses exercícios são importantes porque eles auxiliam na mobilidade e no fortalecimento do abdômen e do core corporal. Vamos lá? Bom, como periodizar o treino, como organizar o treino? A parte do aquecimento a gente pode pensar aí na parte aeróbica de 15 a 20 minutos de aquecimento ali dos polichinelos e o trote. A parte dos exercícios de força, nós podemos pensar nos abdominais e na flexão, fazendo ali 10 repetições intervaladas e aí a gente volta e faz mais 10 e mais 10 e mais 10 em 4 séries, ok? Nos movimentos específicos, 4 séries já é o suficiente para você ficar aquecido, para você ficar com o seu corpo fortalecido para a prática das lutas, não só do jiu-jitsu, mas de todas as lutas. Uau, eu fiquei cansado só de assistir o vídeo, de lembrar do dia que preparei, mas isso proporciona para a gente um condicionamento físico, como eu falei, não só para o jiu-jitsu, mas para outras modalidades e até mesmo para a vida. Realizar essas atividades nos ajudam aí a desenvolver força, flexibilidade, nos ajudam a harmonizar o corpo. Falei para vocês dos exercícios de tonificação do abdômen e do core corporal, que é uma estrutura que ajuda no posicionamento da coluna correto, de forma mais adequada. Então, são atividades ricas e valiosas que vale a pena nós colocarmos no nosso repertório. Espero que vocês tenham anotado e façam uso desses movimentos, dessa sequência de movimentos. Alguns benefícios da prática do jiu-jitsu. Olha só, eles vão além dos benefícios ali voltados para o corpo. Como eu falei para vocês anteriormente, um dos pontos de enfoque do Carlos Gracie foi estudar a filosofia das lutas no que se refere
ao controle emocional, mental, para não se tornar alguém agressivo, porque domina um estilo de luta. Logo, os benefícios eles não são só corporais, eles têm também uma ação voltada ali para os aspectos emocionais, socioemocionais, tá bom? Então, o primeiro deles é combate o estresse e a ansiedade. Isso porque o jiu-jitsu exige de seus praticantes muito condicionamento físico e força. A aula acaba causando ali um desgaste no organismo que acaba liberando o hormônio do prazer, denominado aí dopamina, chamado de dopamina. E aí dessa forma, olha só, quem pratica fica mais disposto para encarar a rotina diária. Isso eleva ali a autoestima e o cara se sente, o indivíduo, né, o praticante, ele se sente bem mais motivado. E aí a gente tem esse combate do estresse, da ansiedade, ok? Outro benefício maravilhoso se refere ali à defesa corporal. Como toda arte marcial, o jiu-jitsu ele nos ensina, né, a defesa pessoal. Homens e mulheres aprendem, né, a se defender de ataques de pessoas que possam, de repente, querer atacá-los. E isso faz com que elas se sintam um pouco mais seguras, mais tranquilas, percam ali aquele medo de, eu estou sozinho numa rua. Não, eu sei me defender. Claro que é preciso tomar muito cuidado com essa característica da defesa pessoal. Não é porque você aprendeu o estilo de luta que você vai reagir a um assalto, alguma coisa assim. É preciso ter esse cuidado, tá bom? Outro benefício é o contato físico que essas modalidades proporcionam para nós. O jiu-jitsu é um esporte que tem muito contato físico e, de acordo com alguns psicólogos, né, como a prática dele exige esse contato desde o começo das aulas, ela promove alguns ganhos positivos, principalmente no que se refere ao relacionamento interpessoal, ao respeito ao teu oponente, né, que é teu oponente no momento do treino, no momento da luta ali, do rola, como falei para vocês. Mas você acaba ganhando parceiros ali para a vida, irmãos para a vida, quando você está envolvido, está no meio ali daquele grupo. Esse aumento do nosso círculo de amizades, o círculo de companheiros ali de treino, é algo maravilhoso, que também pode ser proporcionado aí com a prática do jiu-jitsu. Além disso, a gente aprende a desenvolver com a prática disciplina. Olha só, como qualquer outra arte marcial, o jiu-jitsu ensina disciplina para os seus adeptos, né, para aqueles que se dispõem a praticar. Assim, ele ajuda a praticar a abertura para o diálogo, o respeito, o senso de humanidade e de humildade. Uma vez que quando você domina as técnicas, não pensa que você vai se achar o maioral, não. Você vai se tornar um ser humano mais tranquilo, um ser humano que vai entender que não é porque você sabe lutar que você vai sair demonstrando para todo mundo, brigando com todo mundo. É algo que está impregnado na filosofia do jiu-jitsu, é que você precisa dominar primeiro, não só do jiu-jitsu, mas de muitas lutas, você precisa dominar primeiro a si mesmo, para poder dominar a técnica, para poder fazer uso dela. Então, essa disciplina, você vai encontrar ela não só no jiu-jitsu, mas em muitos estilos de luta. E a gente pode perceber também nessa questão da disciplina, olha só, muitos valores são aplicados nos treinamentos, como ter resiliência, né? Às vezes você demora um pouquinho mais para aprender determinado movimento, para aprender determinada habilidade, então você precisa ser resiliente no sentido de não desistir, de perseverar, de continuar. Você aprende a pensar sob pressão. Isso porque, imagina, no momento da luta ali, no campeonato, está valendo, todo mundo gritando, faz isso, faz aquilo, você vai precisar colocar a cabeça no lugar, pensar na melhor estratégia, lembrar do treino, usar a ferramenta adequada para aquele momento, para tentar vencer o teu oponente. Então, você vai aprender a pensar sob pressão. E, claro, você vai ter aí a capacidade de se superar, não é de superar o adversário, mas de superar a si mesmo. O jiu-jitsu vai trazer também outros benefícios, como a definição do corpo. Isso porque as atividades têm como um dos seus principais chamarizes aí, né, a transformação pela qual o corpo de seu praticante passa.
E isso não é diferente no jiu-jitsu. A gente vai perceber esse impacto da atividade física no jiu-jitsu, como essa sequência de movimentos que trouxe para vocês. Mesmo não necessitando de tanta força, o texto continua para a gente, para ser praticado, ele é uma modalidade perfeita para definir o corpo. Tudo isso porque alguns golpes e posições, alguns golpes e posições precisam de movimentação de vários grupos musculares e nos auxilia aí, né, vai nos ajudar a tonificar o nosso corpo. Esses são alguns dos benefícios que podem vir com essa prática. Claro que a sensação de praticar o jiu-jitsu você só vai conhecer quando for experimentar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, de tudo que nós aprendemos. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.